Olá, seja bem-vindo à nona aula do curso de planilhas do Google. Nessa aula, vamos dar sequência ainda às funções C, à função if, na verdade. Você se lembra que eu comentei que a função if tem que ser praticada para que você possa aprender facilmente os seus conceitos, certo? Então, é o que nós estamos fazendo agora. Vou abrir novamente a planilha de exercícios, que você encontra para download no nosso blog, no www.sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. E vamos abrir novamente aqui a nossa planilha. Vamos agora copiar o exercício número 7. E vamos colá-lo na nossa planilha. Esse exercício agora é um pouco diferente, veja só. Nós vamos montar uma planilha que, tendo como entrada a altura e o sexo de uma pessoa, mostre o seu peso ideal, de acordo com a fórmula de Lorentz. A altura deve ser informada em centímetros. Não sei se essa fórmula está correta, mas eu busquei isso na internet. Vamos lá, apenas como exemplo para a nossa aula. Vamos montar então aqui a nossa planilha. Tendo como dados de entrada a altura, ou seja, nós vamos ter que ter uma célula para receber a altura de uma pessoa. E essa altura tem um detalhe no problema, a altura tem que estar em centímetros. Eu tenho 1,85, então vou colocar aqui 185, que é como a medida em centímetros. Agora eu tenho que pedir qual é o sexo da pessoa, pois o peso varia de homens para mulheres. Então eu vou colocar aqui sexo, vou colocar M masculino e F para feminino. E agora ele pede para calcular a fórmula do peso ideal. Vamos lá? A fórmula ela tem um parâmetro, veja só. Nós vamos pegar aqui a altura menos 100 menos a altura menos 150, entre parênteses, dividido pelo K. Essa letra K ela tem um valor quando for para homens e tem um valor para quando for mulheres. Nós vamos ter que alternar este K. Eu resolveria essa fórmula da seguinte maneira. Sinal de igual, H de altura, menos 100, menos, agora abro parênteses, altura menos 150 e vou dividir. Você deve ter perguntado, bom, mas por que eu não utilizei a função if ainda? Porque eu vou utilizar a função if agora, na divisão. É o K que varia de acordo com o sexo, então eu posso encaixar a função if nessa parte da minha divisão. Veja só, if, vou perguntar aqui se o sexo, se a célula que contém o sexo for igual a M, de masculino. Então, use 4. Se não, use 2, quando for feminino. Fácil, não é? Assim que eu der um Enter, o meu peso ideal deveria ser de 76,25. E se fosse uma mulher? Se fosse uma mulher de 1,85 m, eu deveria pesar 67,5 kg. Não sei se está correto, mas quem sabe. Uma mulher de 1,65 m tem que pesar 57 kg. Um homem de 1,65 m tem que pesar 61,25 kg. Percebam que esta é a forma de calcular, usar a função C, não só a função if, não só no início de um problema, mas também para servir de fatores, ou durante um processo de divisão, ou no meio da fórmula. Não importa o local onde você vai utilizar a função if, ela sempre vai retornar uma resposta, e a partir dessa resposta você vai fazer a divisão corretamente. Eu poderia ter respondido essa fórmula também diferente, usando uma outra maneira a função if. Provavelmente deve ter sido a maneira que você pensou inicialmente. Como seria? If, abro parênteses. Então, se o sexo for igual a M de masculino, eu vou colocar como F de feminino. Então, qual é a fórmula do feminino? Altura menos 100 menos, abro parênteses, altura menos 150 dividido por 2. Perceba que dessa vez eu tive que digitar 2. Essa é a forma mais trabalhosa. Por quê? Porque além da fórmula da mulher, eu vou ter que fazer a mesma fórmula. Se a resposta não for F, ela vai ser M. Então, nós vamos pegar 1,865 e vamos subtrair 100 menos, abro parênteses, a altura menos 150 e vou dividir esse resultado por 4. Olha o tamanho da fórmula. Quando eu der um Enter, o resultado vai ser exatamente o mesmo, mas eu tive muito mais trabalho para fazer essa fórmula do que a de cima, onde eu fiz a função if apenas para trocar o fator de 2 para 4.
Olha a diferença de tamanho entre elas. Fica mais fácil de entender a fórmula de cima, não tenha dúvidas. Bom, e agora nós temos o exercício 8. O exercício 8 ele tem um boletim escolar com 8 disciplinas. Nós vamos dar notas aleatórias e vamos criar um campo indicando se esse aluno foi aprovado ou reprovado. Deixa eu copiar isto para cá e vamos apagar esta linha. Vamos colocar então aqui matéria, eu vou colocar matéria 1. Vou fazer de forma mais rápida, vou copiar aqui matéria 8 vezes. Vou numerar de 1. Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, sinal de igual, a palavra matéria concatenada com o número 1. Você viu na nossa função de texto como fazer isso, nas aulas que vamos tratar das funções de texto. Aliás, já tratamos, foi logo a primeira aula desse módulo. Vou agora copiar esses valores e através do colar especial eu vou colar somente os valores, eliminando as fórmulas. Muito bem. As notas vão ser 5, 6,5, 8, 4, 7, 9, 10 e outros 5,5. E a situação deste aluno, como ficaria? Nós vamos ter que analisar esse problema, veja só. Crie um campo indicando se o aluno foi aprovado, reprovado ou está de recuperação, com os seguintes critérios. Para notas iguais ou superiores a 7, indicar aprovado. Notas iguais a 5 e notas menores que 7 indicar recuperação, e notas menores de 5 indicar reprovado. Essa é uma situação em que nós vamos ter que usar mais de uma função C, mais uma função if, pois eu tenho 3 critérios para checar. Se fosse apenas o seguinte, se a nota for maior que 7, aprovado, maior ou igual a 7, eu poderia dizer assim, if a nota do meu aluno maior ou igual a 7, então aprovado. Se não, ele estaria reprovado. Quando eu copiasse essa fórmula, eu teria o boletim escolar dizendo que ele foi reprovado em 1, 2, 3, 4 matérias. Mas não é isso que o problema pede. O problema pede que nós criemos uma situação complementar. Vamos lá. Vamos tratar primeiro as notas superiores a 7. Igual, if, se essa nota for maior que 7. Bom, se essa nota for maior que 7, eu tenho então de escrever aprovado. Ponto e vírgula. Mas eu não posso escrever reprovado como condição falsa se for menor do que 7, porque eu tenho que ainda checar 2 condições. Eu vou colocar agora aqui a segunda condição, veja só, notas iguais a 5 e notas menores que 7 indicar recuperação. Eu tenho ainda a terceira, notas menores que 5 estiver reprovado. Vamos agora dizer, então, que esse segundo, nós vamos ter que colocar uma outra instrução if aqui dentro. If, se essa nota for menor do que 5, então ele está reprovado. Muito bem. E se for maior que 5 e for menor que 7, ele vai estar de recuperação. Vou fechar o parênteses da função interna do if e vou fechar mais um parênteses para o primeiro if. Assim que der um Enter, esse aluno com a nota 5 está de recuperação. Se nós copiarmos essa fórmula para baixo, você vai ver que ele está de recuperação em 2, aprovado com 8, reprovado com 4 e o boletim está pronto. Você ficou com dúvida? Vamos analisar essa função agora como se fôssemos o Excel. Quando você tem mais de uma função C ou uma função if para ser aplicado, você deve fazer o processo de comparação passo a passo, de preferência escolhendo um critério que tenha menos restrição, que é a nota maior e a nota menor do aluno. Vou começar então aqui, veja só, se if B28 for maior que 7, bom, ele vai escrever aprovado. Assim que ele escreve aprovado, a condição falsa desse exercício ele ignora, que seria todo o segundo if. Ele já testou a primeira condição. Se ela for verdadeira, ele escreve aprovado e ignora os demais itens da função. Perfeito. É o que aconteceu com os 9, com 10, com a nota 8.
Mas quando essa nota ela não está dentro dessa faixa, vamos colocar um 4 aqui. Vamos checar de novo. Se, if, a célula B58 for maior que 7, escreva aprovado. Muito bem. Eu pergunto para você, essa nota é maior que 7? Não. Então, o que ele faz? Ele ignora essa primeira função C e ele vai encontrar na condição falsa, onde deveria ter uma resposta, outra função C. Ele para e começa a executar esse C aqui dentro. O outro ele já viu, ele já ignorou. Vamos então agora para o C interno. Eu pergunto para você, B58 é menor que 5? Se nós analisarmos aqui, sim, 4 é menor que 5. Ok, então esta resposta é verdadeira. O que a função if vai fazer? Escrever reprovado. A condição falsa ele ignora e escreve apenas reprovado na célula. Se eu der um Enter, ele escreveu reprovado. Nesse caso do 6,5, que ele não é nem maior que 7 nem menor que 5, como ele resolveria esse problema? If B59 é maior que 7, vamos analisar. Falso. Ótimo. Se é falso, ele ignora a expressão verdadeira e vem resolver aqui o critério, a parte falsa da função C. Só que esse critério falso, ele tem outra função C aqui dentro. O que a planilha faz? Ela ignora completamente o primeiro if e vai resolver este if interno. Esqueçam o outro. Vamos lá. B59 é menor que 5? Verdadeiro ou falso? Falso, porque B59 é maior que 5. Ele ignora a resposta, esta resposta verdadeira, e vai procurar a condição falsa deste C. Então, se B59 é menor que 5, não, é maior, então escreva recuperação. É assim que funcionam as duas funções Cs aninhadas. Você pode colocar até 7 funções Cs aninhadas ou funções if aninhadas. Nas versões mais novas do Excel, você pode colocar, se eu não me engano, até 64 condições. No módulo avançado, eu vou ensinar você a utilizar as instruções AND e a função OR, onde podemos trocar o teste lógico da função C por essas duas funções e tornar a função if praticamente ilimitada. Você vai poder testar quantas condições quiser. Entendeu os conceitos? Espero que sim. Como nós desenvolvemos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de complexidade a função if, lembre-se, ela não é difícil, ela requer prática. Então, eu aconselho a você que pratique esses exercícios de novo. A aula de hoje vai terminar aqui, porque na próxima aula eu vou passar outras funções para que você também possa praticar e entender como funciona a função if na prática, no dia a dia e do seu trabalho. Espero que tenha gostado dessa aula. Mais uma vez, recomendo que compartilhe com seus amigos. É muito importante que quanto mais público nós tivermos no canal, mais vídeos de qualidade e mais volume eu consigo produzir e disponibilizar a vocês. Sucesso em sua vida profissional e pessoal. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!